Só conferindo se o celular está no silencioso. A gente já está ao vivo aqui, é bom desligar mesmo os celulares, cumprimentar, né, com muita gratidão o Fábio Cerqueira, que é professor, que é administrador, que é produtor rural na região da MS 040, aqui em Campo Grande, saída para Santa Rita do Pardo, para o município de Santa Rita do Pardo, e ele está aqui numa função mais de representação, não é? Aqui esse momento dele não é um professor, mas é como um dos proprietários, né, de área rural, de um parcelamento, de um assentamento rural chamado Caroline. Ele integra um grupo de 92 produtores rurais dessa região, mas também aqui representa mais do que esses produtores, né? Várias pessoas ali da região, outros produtores que não estão envolvidos nesse assentamento Caroline, mas que são pessoas que moram ali na região, ambientalistas, enfim, várias pessoas que estão com ele e com muitos mais, discutindo um assunto que a gente abordou algum tempo atrás aqui, e até foi meio confundido. Mas você vai falar novamente sobre isso? Não, agora é um assunto que toca na mesma questão, mas é um assunto diferente, né? Hoje nós vamos conversar sobre o pedido de uma licença para instalação de um aterro sanitário, mas não é a licença do aterro sanitário lá da região leste, que é a saída para Três Lagoas, que está como uma das obrigações contratuais que a Solurb tem com a Prefeitura de Campo Grande. Não é isso. Hoje nós vamos falar sobre um pedido de uma empresa particular que tem sede em Dourados e quer se instalar aqui em Campo Grande. Como todo negócio, tem que pedir a licença para a Prefeitura. E essa licença é uma licença complexa, né? Porque trata de um empreendimento de bastante repercussão, e a comunidade lá está participando desse debate, está organizada, e o Fábio Cerqueira está destacado hoje para estar aqui com a gente, para fazer essa representação, esclarecer, enfim, os pontos que são importantes tratar, né? Estão sendo tratados com a Prefeitura, através do Planurb e outros órgãos municipais, mas aqui é um momento de refletir sobre isso, de nos ajudar também a entender, e eu percebi que esse assunto teve bastante interesse, sabe, Fábio? Desde ontem, sexta, sábado, as pessoas perguntando, né? Porque é uma preocupação, né? Na questão ambiental. Isso. E vai nos acompanhar, como sempre, a Jéssica Garcia, que é a nossa intérprete em Libras. Todos aqui que já participam das nossas lives conhecem, a Jéssica é uma competente intérprete, né? Que essa interpretação simultânea é uma interpretação bastante difícil, é por isso que nós vamos fazer só durante 1 hora a nossa live, mas é mais do que suficiente para a gente tratar desse assunto, né? Então, Fábio, cumprimentar, agradecer também quem já está chegando por aqui, passar a palavra para você, enfim, para você se apresentar essa questão para a gente, dizer, enfim, aquilo que você acha importante, e a gente vai intercalando a nossa conversa com ponderações que foram formuladas por nós, mas também que foram trazidas a nós, seja pelo Facebook ou mesmo pelo telefonema, que hoje eu recebi, algumas pessoas me telefonaram especificamente para tratar deste interesse, né? Então, passo para você cumprimentar todo mundo e fazer as suas primeiras colocações aí. Perfeito, Luísa, muito obrigado. Primeiro, agradecer você, a sua visita lá sábado, que foi muito importante, tá? Acho que até para o fortalecimento ali de todos que estão com esse problema, né? Encontrando esse problema desse empreendimento, e agradecer todo mundo que está nos assistindo, né? Porque é um assunto muito relevante, não só para a nossa cidade, eu acho que para todo o Mato Grosso do Sul, e eu diria até para o estado vizinho. A grande questão é o seguinte: o ano passado, uma empresa de Dourados, chamada Oca Ambiental, essa empresa protocolou, junto à Semadur, um EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental, solicitando a autorização, né, que são as licenças de operação, as licenças para que elas implantem um aterro sanitário industrial particular. Esse é o primeiro ponto, porque ele é o que você disse no começo, não
tem ligação alguma com o da Solurb. A Solurb é um aterro para o lixo público, tá? Porque ela é uma concessionária, ela tem a licitação, ela venceu a licitação para prestar esse serviço para o nosso município. Então, não tem ligação alguma com a Solurb. Ou seja, é uma empresa que está focada no empreendimento particular. Ela quer atender indústrias e outras empresas aqui do nosso estado. Perfeito. Até aí não teria problema algum se não fosse a localização. O empreendimento é um empreendimento que a gente vê importante, ele é importante. A destinação do lixo é algo muito, muito relevante. A questão dos aterros sanitários são fundamentais, né, para qualquer cidade, mas a localização deste empreendimento, ela é equivocada. Tá? Por que eu diria equivocada? Porque, primeiro, ela está numa área de manancial, tá? É um terreno, você foi lá sábado, você viu, é um terreno que tem uma declividade alta. Bem forte mesmo. Bem forte. Essa declividade, ela se dá devido a um rio, tá? Ou seja, uma manancial ali, eu não vou nem comentar das nascentes, eu só vou falar de um rio que é um dos afluentes do Aianduizinho, que abastece Campo Grande, que é um dos afluentes que vai desembocar lá no Paraná, ou seja, por isso que eu disse que impacta até estados vizinhos, se a gente parar para pensar, porque isso vai até São Paulo e tudo mais, que é toda essa porção leste do estado. Então, antes da gente se aprofundar um pouquinho, é interessante falar onde é essa região leste. A região leste do nosso estado, aqui da nossa cidade, perdão, ela é a que compreende 3 saídas. Quais são as? Onde a Solurb tinha uma área de estudo para implantar o aterro dela, a saída de São Paulo, tá? E a saída de Santa Rita do Pardo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Teve só um pouquinho de perda, mas estamos ouvindo bem. Sim, Fábio, Então, cortou uma saída. Eu peguei a saída de São Paulo, saída de Santa Rita do Pardo e a outra? Então, a saída de Três Lagoas, que é a que a Solurb pleiteou, a saída de São Paulo e a saída de Santa Rita do Pardo. Essa saída de Santa Rita do Pardo é a MS 040, também conhecida como Estrada das Três Barras. Ou seja, é a estrada da escola agrícola, é a estrada da escola da Uniderp, por exemplo. A Uniderp Agrárias tem uma área lá. Ou seja, é uma área que está compreendida às margens da APA do Guariroba. Então, é uma área de natureza, uma natureza que não foi tão antropizada. Por quê? Porque como o solo é muito arenoso, e essa é a grande questão, porque o solo arenoso, ele não te dá muitas opções de utilização. Então, por ser um solo muito arenoso, ela acabou sendo preservada. Então, basicamente, nessas 3 saídas, a gente tem plantio de eucalipto ou a pecuária. Basicamente é isso. E lá, na nossa região, também é isso. Porém, tem um detalhe, o que por um lado é uma preservação da natureza, por outro é a nossa sentença, porque as terras arenosas são mais baratas. E aí é exatamente esse o problema. Por ser uma terra mais barata, alguns empreendimentos como esses acabam se tornando atrativos, porque, claro, mas se a gente ainda falar só do solo, essa questão do solo arenoso, como esse empreendimento ele acaba infringindo essa questão ambiental, na norma da BNT que rege esse tipo de empreendimento, diz que o solo tem que ser argiloso. E lá é franco arenoso. E um dos pontos é esse. E o outro ponto é o lado social. Então, além dessa questão ambiental, a gente parte para o lado social. Esse empreendimento, ou seja, essa fazenda que a Oca Ambiental adquiriu, ela comprou esse empreendimento, eu não sei em qual data, mas seguramente foi posterior ao assentamento instalado lá. O assentamento é de 2013. E ele é divisa de cerca, né? Acho que você chegou a ver lá. Existe só uma cerca que divide o assentamento da Fazenda Colorado. Tá? Ou seja, o assentamento Caroline para a Fazenda Colorado só tem uma cerca, não tem rio, não tem nada. É divisa seca.
E hoje, até eu estava dando uma olhada no EIA, o próprio estudo da OCA ambiental diz que a área de alto impacto pega praticamente o assentamento inteiro. De alto impacto, né? De alto, que é a área do próprio estudo deles. Não sou eu que estou falando, isso está no EIA deles. Interrompendo só um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo entender, porque eu não sou da região e estive lá. E é assim, a área que se pretende a instalação deste empreendimento, deste aterro sanitário, ela é uma porção, né, de terra que fica com uma divisão de apenas de uma cerca dos empreendimentos que estão assentados lá. Então, a gente vê atrás, né, várias parcelas de lote, né, de terrenos que estão sendo produtivos, acima também, aonde tem a outra cerca. Então, assim, é importante as pessoas entenderem essa limitação que é muito, muito próxima. Não é uma coisa assim que se faz, não vai distar 30 quilômetros, 20 quilômetros para chegar no assentamento. Não, a divisão da cerca já é o assentamento e já tem as casas, e já tem a plantação, e já tem o gado, enfim. E, então, assim, se colocar esse aterro ali, é muito difícil que no estudo não diga que vai influenciar diretamente aqueles 92 produtores e outros, né? Mas aqueles 92 produtores que foram colocados ali pelo projeto da Agraer, eles vão ser impactados muito diretamente, né? Outra dimensão que você podia nos dar é da APA, que eu também achei assim muito importante dizer, né? Porque a APA ela tem uma delimitação física e isso é documentado numa lei que a define. Então, assim, esse limite é um limite territorial, legal, mas a natureza ela não observa só essa delimitação legal. E essa situação do aterro da MS 040 é mais grave do que aquele que nós tínhamos da Solurb lá na saída de Três Lagoas. Porque a distância que a fazenda que estava proposta para instalar o aterro da Solurb já era bem mais distante da APA, assim, no limite em 5 quilômetros. E com vocês, não, é apenas a estrada, né? A MS 040, na sua dimensão de 2 pistas, né? De rolagem sem acostamento. Estrada, sem o acostamento, que divide do limite da APA. Então, você nos explicar melhor isso e como isso veio no EIA-RIMA, enfim, como é que isso Vou está... até explicar. Para as pessoas entenderem bem isso, né? Que bom que você tocou nesse assunto, viu, Luísa? Muito importante. A Fazenda Colorado, que é a fazenda da OCA Ambiental, é a fazenda que ela tem 48 hectares, tá? Ela tem 48 hectares e ela é um triângulo, exatamente um triângulo. E ela tem 3 divisas, digamos assim. Uma é com o rio, a outra com o assentamento e a outra com a estrada, certo? Ou seja, é um triângulo. Então, esse triângulo, a estrada, o assentamento e o rio. Por isso que é tão absurdo. A questão da APA da Guariroba é só atravessar a estrada. Literalmente só atravessar a rua. Então, você imagina uma rua, uma estrada comum, como as estradas nossas, que só tem uma de mão simples, né? Uma que vai e uma que vem. Sem acostamento. Se você atravessa, isso deve dar o quê? Sei lá, 50 metros, 80 metros? Se você eu acho que é 80, você tá na APA. Cada pista deve ter uns 40, vamos dizer 100 metros, vai. Tá, que seja 100 metros. Que a estrada, a largura dela seja 100 metros. Você em 100 metros está na APA. Ou seja, de um lado, você está num assentamento, que é uma divisa seca, só tem uma cerca. Ou seja, é 0 distância. Da APA, você tem uma distância aí de 100 metros. E do rio, também não há distância alguma, porque a fazenda... Porque o limite é o rio, né? Exatamente. Que até mais um dos absurdos, as lagoas de estabilização, pelo projeto deles, ou seja, a lagoa de estabilizar o chorume, porque como é que funciona? Pelo projeto deles, o chorume vai ser drenado para lagoas, e essas lagoas, depois, por motobomba, vai ser jogado de volta na pilha. Imagina o cheiro disso, mas tudo bem. E isso, por motobomba, vai ser aspergido... Tudo bem, não tá tudo bem. Não, eu falo, imagina o cheiro disso, né? E onde que vão ficar as lagoas? Exatamente no rio, ali na beira do rio.
Aí eu fico pensando, se a Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, se a Vale, que é a Vale, em Mariana, estourou uma bacia de sedimentos, imagina uma lagoa de estabilização de chorumes. Isso não vai vazar para dentro do rio. É E óbvio que vai. ali, Fábio, desculpa interromper, mas é porque eu vou me lembrando lá. Eu também gosto muito de ver a realidade local para poder discutir, porque é diferente, né? Então, por exemplo, eu percebi que da onde nós estávamos, que era naquela estrada que entra para o assentamento, ali já estava cerca, que você diz, desse lado do triângulo, né? Do imóvel. E a gente percebe que essa fazenda onde se pretende instalar o aterro, ela é um declive, mas bastante acentuado mesmo, tanto que a estrada vai para o sentido do rio e é uma subida para os dois lados, né? Então, assim, Exato. o terreno que ela pretende é exatamente um terreno que vai com muita força em declive, e nós temos o terreno, como você disse, que é muito arenoso, e o volume das chuvas que vier. Como é que você garante que as chuvas, né? E ainda Enxurrada, né? também canaliza mais ainda, né? A enxurrada. Isso não vai jogar lá na bacia de sedimentos e chegar aos terrenos, ao rio e tal. Nós estamos fazendo assim projeções desses ambientes, né? Assim, para pensar como é que ficariam. Mas a gente tem toda além dessa realidade ambiental que você está mostrando, né? A gente tem toda a realidade que você disse, social, econômica, né? E nos deixa assim bastante estupefatos, né, dessa proposta. Por quê? Porque ali nós vimos que a Agraere, todos os produtores se reuniram, tem investimentos ali do governo federal, através do Banco do Brasil, enfim, né? E parcelaram, né? Para o parcelamento, é preciso fazer um projeto de investimento. Ninguém faz um assentamento sem um projeto econômico, social, não é? E esse projeto foi considerado um projeto importante para a produção. Eu tenho 2 cachorrinhas. Sem problema. E eu estou em casa. Adoro bicho. E meu marido acabou de chegar. Eu adoro bicho. São terríveis. Nós temos 2. E elas são terríveis. Mas aí, como a gente estava dizendo, esse parcelamento foi todo discutido, foi todo pensado, foi em cima de uma autorização da prefeitura, que também é a licença do empreendimento, enfim, né? E os produtores compraram com sacrifício, estão fazendo seus investimentos, né? Isso de 2013 para cá, exatamente no momento que as coisas começam a se arrumar para um empreendimento daquela natureza. E simplesmente a prefeitura recebe uma proposta dessa e ainda há todo um sacrifício da comunidade para discutir no sentido de mostrar a impossibilidade, né? Então, eu queria que você falasse para a gente sobre esse assentamento, sobre essa situação social e econômica, que para nós é bastante preocupante e relevante. Para mim também eu acho que o maior ponto de preocupação é esse. Por incrível que pareça, o lado ambiental é fundamental, mas eu acho que essas 92 famílias, a qual eu me incluo, mas para mim é o ponto mais preocupante. Por quê? Vamos começar lá atrás nesse assentamento. Como você disse, a Agraer, tá? Ou seja, ligada à nossa prefeitura, tá? Ela, através do Banco da Terra, comprou aquela área, loteou e vendeu, comercializou esse lote para uma série de produtores que atendiam um requisito básico. Na verdade, eram 2 requisitos básicos. Primeiro, tinha que ter uma ligação comprovada com a área rural. E segundo, tinha que ser de baixa renda. Tá? Então, o que acontece? Ali, as pessoas que foram colocadas ali, foram colocadas exatamente para que dali elas pudessem produzir. Para, né, tanto o abastecimento da cidade de Campo Grande, como para a melhoria de vida daquelas próprias 92 famílias. Bom, mas vamos entender esse assentamento. Os lotes são extremamente pequenos. Tá? Cada lote tem apenas 5 hectares. Fábio, deu uma interrompida. Acho que a minha internet, de novo, deu problema.
Espera só um pouquinho. Não, mas é assim Eu mesmo. não sei Pronto, o que está acontecendo, mas mas é assim mesmo. Você precisa acontece. ter os mais Bom, aqui. Você repete para a gente sobre, você estava dizendo, os critérios para serem, que as pessoas podiam adquirir a terra, tinha que obedecer critérios do projeto, né? exato. O projeto ele previa dois critérios principais. O primeiro, né, que as pessoas tivessem uma real ligação com o campo, tá? Ou seja, fosse comprovada essa ligação com a área rural. E o segundo, que fosse de baixa renda. Ou seja, as pessoas que foram colocadas ali somos pessoas de baixa renda, que têm uma renda baixa para que possam dali produzir alimentos para o abastecimento de Campo Grande. Bom, essa área, cada lote é extremamente pequeno. Cada lote tem apenas 5 hectares. 5 hectares extremamente pobres, porque é um solo extremamente pobre. É um solo arenoso, né? Por exemplo, a análise de solo lá dá 12% de argila, em alguns pedaços dá 8% de argila. É um solo muito pobre. Ok, sendo um solo muito pobre, quais são as opções para a produção? As opções, basicamente, pecuária leiteira, tá? Ou seja, para a produção artesanal de queijos e derivados, e também pecuária, mais apicultura. E, além disso, como existe uma riqueza, o que o solo tem de pobreza, o entorno tem de água em abundância. Olha Então, que por bom. termos essa água em abundância, também tem a questão da apicultura. Ou seja, o plantio, ele se dá para pequenas hortas. O forte lá é a criação de animais. Sejam peixes, sejam abelhas, sejam ovelhas ou vacas leiteiras. Muito bem. Então, piscicultura, apicultura, o gado leiteiro e a ovelha. Isso, Que for no é o projeto, forte. estava mais ou menos pensado assim. Exatamente, exatamente. E aí, essas pessoas trabalham lá com isso. Por exemplo, eu tenho meu gado leiteiro ali. Então, e sempre lembrando, em 5 hectares, para você criar, você consegue criar no máximo 5 vacas. Ou seja, é algo bem artesanal mesmo, né? Não é algo que você está falando de grandes produções. Não, é para gente humilde, gente pobre que está vivendo dali. E aí, tudo isso vem um empreendimento que nem um lixão, porque aí Pois tem que é. dar o nome de lixão, não tem Que como. nem você disse, é para as pessoas viverem dali, mas é para as pessoas se desenvolverem e entregarem para Campo Grande, comprar os seus produtos. Quer dizer, Sim, a gente não precisa ter só grandes empreendimentos, ao contrário, né? Tanto rural como na cidade, né? São os pequenos que têm força para sustentar uma economia, sustentar empregos e tal. Então, assim, eu festejo que a Agraer, que o Banco da Terra, enfim, que a própria prefeitura tenham estimulado aquele parcelamento exato. e tenha localizado ali, que é bem pertinho da cidade, né? 32 quilômetros da cidade. Muito Além perto. disso, agora maravilhosa a MS 040, então isso, nossa, super viabiliza o investimento ali, por causa que barateia, né, transportar essas mercadorias, esses produtos. Então, é claro que a atividade de vocês ao meu ver, que deve ser fortalecida. E jamais nós podemos entender que um aterro sanitário, e você já vai explicar para a gente qual é a destinação desse aterro, qual é o foco, né, de atividade que ele vai proporcionar, como é que um aterro sanitário, que, segundo a lei federal, né, de resíduos sólidos, é a primeira alternativa organizada de destinação dos resíduos sólidos, porque a gente tem várias alternativas, conforme mais complexas, né, do ponto de vista da tecnologia utilizada, e, por outro lado, também mais viáveis, né, mas a lei ela graduou dizendo que lixões, que aquela desorganização não entra mais, mas o aterro é a primeira alternativa, ainda como uma alternativa muito elementar, que precisa também ser vencida, ser superada e ser buscadas outras alternativas para destinar os resíduos, enfim. Então, você dizer para a gente o que é que vai fazer ali, mas também fica à vontade para nos contar sobre essas produções todas que eu vi ali,
pessoalmente, fiquei muito entusiasmada, né? Imagina a É, gente ter essa variedade, né? E famílias todas de pessoas jovens, né? Interessadas em produzir. A gente viu uma energia ali muito bacana, né? No que se refere à preservação e à produção alimentar, a produção de bens para ser comercializada dessa maneira tão exato. bonita, artesanal, familiar, né? Que fortalece tanto os laços, né, da produção com a sociedade, enfim. Então, nos diga aí sobre Então, a isso destilação. eu queria só terminar esse assunto dali do assentamento, porque realmente é uma coisa que me cativa muito. Porque, se você olhar ali, Luísa, é, o Mato Grosso do Sul é um grande exportador de commodity, todo mundo sabe disso. A gente exporta carne de boi, exporta soja, milho e tal. Só que assim, o básico da nossa alimentação vem da Sim, produção familiar, né? O básico da alimentação de qualquer ser humano vem da produção familiar, vem da agricultura familiar. Então, e é exatamente o que se tem ali. Ali você tem famílias produtoras. E agora, por exemplo, alguns estão testando fruticultura. O pessoal que começou a mexer com maracujá já está se dando não, super bem. O eu pessoal que vi. começou a plantar limão está começando, está indo para frente, porque tem tecnologia. A Agraer, inclusive, apoia isso. A Agraer vai lá, tem uma assistência técnica. Então, tudo isso vem para a produção dessas famílias, né? O que é interessante. Aí, de repente, as famílias estão ali produzindo, 92 famílias produzindo com muita dificuldade. Então, por exemplo, no meu lote, se eu preciso de algo, eu não contrato mão de obra. Eu chamo um vizinho, o meu vizinho me ajuda, eu ajudo o meu vizinho. Ou seja, todo mundo ali se ajuda para que a gente possa crescer junto. E aí vem o empreendimento, que, como você disse, ao invés da gente pensar em destinos mais nobres para os resíduos, tá? A gente pega os resíduos e transforma em lixo. É isso que se faz. Ou seja, eu tenho resíduo e podia transformar em produtos. Não. O que diz a nossa lei? Você tem resíduo que vai virar lixo e vai poluir. E vai E poluir o vai ar amontoar e lá, né? vai amontoar em algum lugar. E aí é o que eu falo. Como é que as pessoas vão sobreviver com um mau cheiro? Como é que aquelas 92 famílias vão produzir? Vai se tornar um lugar insuportável. Eu imagino, até na primeira audiência pública que teve, eu formulei uma pergunta para o engenheiro responsável, que até hoje eu precisava dar esclarecimento. E a pergunta, se você puxar os áudios, você vai ver. Eu falo assim: vaca de leite é um animal muito metódico. É um animal que ela não suporta ruído. Uma vaca de leite, se ela está vivendo em um ambiente estressante, ela não produz. Aí eu perguntei para ele, falei assim, a gente vai ter uma compensação? E eu falo é compensação financeira mesmo. Por quê? Porque parece que estamos pensando apenas em um dos lados econômicos. Porque, tudo bem, a gente vai atender indústria, vai gerar subemprego, que não é um emprego decente trabalhar no lixão, mas tudo bem. Vai se gerar emprego, mas ok, você está olhando para um lado econômico e as 92 famílias que têm sua produção econômica ali, que tem a sua produção de riqueza, produção de bens, né, produção de alimentos. Tá? Muitos alimentos orgânicos, muitos alimentos extremamente saudáveis. Então, você chega aqui em Campo Grande num sacolão, você compra um maracujá, pode ter sido dali. Você compra Que coisa alface, tem gente que boa. produz, pode ter sido dali. Ou seja, né, você está privilegiando um estabelecimento em detrimento de outros. Porque, de É. novo eu falo, a única coisa que separa é uma cerca. E aquelas 92 pessoas não vão conseguir morar ali, quanto mais produzir. E você nos disse sobre essa audiência e tal. A gente já teve acesso aos documentos que foram apresentados para a prefeitura. E era importante você esclarecer também que aterro é esse, com que o aterro vai trabalhar, não é? Quais são os materiais que ele se destina a armazenar, enfim, a fazer. Mas no intervalo aqui, eu já vou dizer para você que está o Flávio nos assistindo, Ai, que o bom. Flávio Gama, e vou aproveitar essa oportunidade para agradecer muitíssimo ao Flávio. Fez o maior sucesso a fala dele, ele é muito rápido para dizer Flávio é as um dos nossos coisas. líderes, né? Pois é. Então, vocês estão muito bem representados, porque tem o Fábio, que está aqui conosco, mas também tem o Flávio Gama, que arrasou lá na explicação que ele trouxe,
E foi incrível que a gente fez uma pergunta para ele e ele foi trazendo toda a informação, uma informação densa, de qualidade. Então, agradecer a participação dele, também da Cleide Aparecida, a Lene Botelho, a Lene também é uma pessoa muito voltada à proteção ambiental, o Benoal Sobral, a Tânia Aracaki, a Nália Neri, o Elzio Silva, o Paulo Vitor. Pelo menos vamos falar esses agora, porque senão eu me esqueço. E a Jéssica me dá uma dura, porque ela fala assim, Luísa, você diz os nomes das pessoas muito rápido. Mas é bom a gente registrar alguns que estão aqui conosco nesse momento. E aí eu já passo para você, Fábio, para você nos dizer, já nos trouxe informações muito boas, mas qual é a destinação desse aterro? O que é que estão pretendendo fazer lá? Segundo o EIA que eles apresentaram, que é o Estudo de Impacto Ambiental, aquele aterro vai ser destinado a todos os tipos de lixo, inclusive, e aí eu vou fazer um adendo particular, que eu falo que é sobretudo os perigosos. E o que são perigosos? São baterias, produtos químicos, resíduos industriais e hospitalares, né? Ou seja, lixo altamente contaminante. Então, se você olhar no projeto, você vai ver que ele tem, e é por isso que eu falo sobretudo, porque ele é destinado a todo tipo de lixo, mas a parte de lixo sólido e tudo mais é pequena. E a parte para lixo altamente contaminante é gigante. Ou seja, ele está sendo pensado para isso. Ele vai receber todo tipo de lixo, inclusive o orgânico. Né? Inclusive o orgânico, inclusive essa questão da geração de chorume vem do lixo orgânico. Mas o forte deles é esse lixo altamente contaminante. Então, é bateria, são óleos e graxas industriais, são lixo hospitalar, né? A gente tem lixo químico, tudo de indústrias, né? Ou seja, porque, sim, essa empresa ela vem para atender a lei recentemente apresentada aqui, né, que já está em vigência, que trata da obrigação dos grandes geradores de destinar o seu resíduo, né, o resíduo, então, da indústria, do grande supermercado, dos condomínios, enfim, né, então, uma série de estabelecimentos, dependendo da quantidade que ele produz. E esses perigosos, que são exatamente o que a lei determinou que se fizesse a destinação por contrato particular. Então, a gente vai ter uma empresa particular aqui em Campo Grande que comprou um terreno, que vai prestar um serviço, que vai, desse serviço, ter lá o lucro dela, né? Vai empregar pouquíssimos e um emprego de baixíssima qualidade, não é? Vocês têm lá só 92 famílias. Famílias. Pois Cada família, 4 pessoas. No mínimo, e aí eles 4 falam que pessoas. Eles geram 30 empregos. Olha só o que é isso, né? Então, assim, é absurdo pensar que a prefeitura possa estar inclinada, através de todo também, a gente tem respeito ao estudo dos técnicos e tudo, mas a gente vê que também há espaço para ouvir a comunidade, isso aí é uma determinação legal, e a gente está exatamente mostrando, nesse papo que a gente está aqui, no abaixo-assinado que vocês trouxeram, a gente até aproveita esse momento para pedir para as pessoas assinarem o abaixo-assinado eletrônico, né? Nós vamos deixar aqui na nossa página, o Fábio também deixa, né, sempre disponível, para as pessoas assinarem o abaixo-assinado, porque isso é uma maneira de comunicarmos com o prefeito, né? E a ideia de vocês é essa, é ir falar com o prefeito brevemente a respeito deste processo, não é isso, Fábio? Sim, a ideia é falar com o prefeito, porque assim, a questão que vale a pena ressaltar, Luísa, é que assim, se você ler o estudo deles, e aí você falou o respeito aos técnicos, eu tenho extremo respeito aos técnicos, e se você ler os estudos deles, você vai perceber que uma pessoa, qualquer um de nós, minimamente centrado, percebe que ali é o local inadequado. É verdade, pelo próprio estudo deles, a gente não precisa sequer, né, e contrário, o próprio estudo deles já aponta todas as fragilidades sociais, ambientais, né, de locação e tudo mais. Então, a gente quer levar isso para o prefeito. O prefeito, olha,
Ok. Fora que tem um outro detalhe. Esse tipo de empreendimento, assim como fez a Solurb, vale ressaltar isso, que a Solurb, ela cumpriu todos os requisitos. Ou seja, ela apresentou 3 áreas de estudo. A Oca Ambiental está apresentando apenas essa. Ou seja, ela teve uma audiência pública no final do ano passado com a Semadur solicitou novos estudos, ela deveria ter apresentado novos estudos e mais 2 opções de locação. Não, ela apresentou novos estudos e continua batendo e insistindo nessa opção. Porque, como você disse, é algo particular que vai beneficiar poucos. Então, essa empresa, com certeza, comprou essa fazendinha, né? Porque 48 hectares é uma fazendinha, comprou essa fazendinha e está forçando a barra para entrar ali. Essa é a grande E verdade. aquela... Então, a gente quer mostrar isso para o prefeito, falar, prefeito, o local é plenamente inadequado. Por que ela está forçando? Porque ela comprou aquela terra extremamente barata. E por que aquela terra é extremamente barata? Porque além dela ser um terreno arenoso e é uma área de recomposição, tá? Porque no estudo ela fala que é uma área antropizada, mas é uma área que já está sendo recomposta pela natureza, no processo natural, aí quem é da biologia sabe disso. Ela tem uma ponta ali que ela está no meio da Fazenda Caroline, que é o assentamento, e da Fazenda Pôr do Sol. E ela ficou aquela área pequenininha encravada no meio das 2 fazendas. Por isso que ela teve um valor mais baixo. Então, eles compraram aquilo por um valor extremamente baixo, seguramente. Eu não sei quanto foi, mas é fato, porque até na própria audiência ele comenta isso, está na gravação, você pode olhar. Ele fala que nos motivou foi porque nós pagamos barato no imóvel, e eles querem forçar uma situação que é inadmissível por todos os lados, é inadmissível socialmente, por todos os lados. Um dos lados que a gente não falou, mas que também seria bom que você explicasse para as pessoas, como você me explicou lá aquele dia, é o problema da estrada. A gente tem ali a MS 040. Como você disse, é uma estrada que está nova, que recentemente que ela foi feita, mas é uma estrada com algumas especificidades, né? Ela é uma estrada que tem 2 vias, né? Uma não é duplicada, nada, e ela não tem acostamento, né? Ela tem quase todo tem guarda-reio, até porque ela não tem acostamento. Se a gente fosse diminuir um pouquinho a velocidade ali na hora que a gente estava descendo para ver a área, né? Ver aquele declive, o rio e tal, a gente percebia que tinha que ficar cuidando do trânsito, porque nós não tínhamos aonde parar ali, não tem saída nenhuma, né? Como é que você vai fazer para movimentar caminhões que chegam e que saem? Eu não vi nada disso tratado no projeto, né? Porque parece que não, é uma coisa assim que vem pouco trânsito e tal, mas nós sabemos. Não, é uma conta muito simples. Uma conta muito simples. O caminhão, ele carrega de 5 a 10 toneladas, dependendo do caminhão, mas é em torno de 5 a 10 toneladas por caminhão. E o projeto é para 300 toneladas dia. Dia, pode ser. Ou seja, então aí a gente já vê a quantidade do fluxo 60. de caminhões. 60 caminhões? No mínimo. Sei lá. No mínimo, né? No mínimo. 40, então, 50, 60. O que a gente teria é o seguinte, dia, tá? É uma estrada que não foi pensada para isso, tá? É uma estrada que não tem acostamento, é uma estrada, como eu disse, é a estrada da escola agrícola, onde você tem crianças estudando, porque a escola agrícola de Campo Grande é nessa estrada, é a estrada que você tem a fazenda escola da Uniderp, ou seja, essa estrada, ela não comporta esse fluxo de caminhões. E, ao longo do caminho, ela tem diversos corpos hídricos, ou seja, tem diversos rios, córregos. Eu imagino a contaminação desse transporte de lixo até lá, porque caminhão vaza. Toda caçamba de caminhão vaza. Então, a gente teria uma contaminação na estrada, além disso. E fora que tem um detalhe. A MS 040, ela tem, infelizmente, um grande problema. Ela é a estrada do Mato Grosso do Sul que mais morre animal silvestre. Oh, que tristeza. Ou seja, porque é uma região muito rica em fauna, é uma estrada nova, morre mais animal silvestre na MS 040 do que na estrada que vai para Corumbá. Nossa, eu não tinha esse dado, que coisa. Pois é, e aí você imagina, com o fluxo atual que não é alto, você imagina aumentar esse fluxo.
Ou seja, a gente vai ter problema para as crianças. Então, vamos pensar no ser humano. Eu vou ter problema para as crianças. Eu vou ter problema para quem já transita ali, porque é uma estrada que não tem recuos, não tem acostamento, não tem rotatórias. Pois é, impossível fazer uma rotatória ali. Impossível. Ele não pode pegar a APA. Como é que ele vai fazer para fazer uma rotatória? Exatamente. Né? Como é que vai fazer? Não tem condições. E outra, ele não, é o que você falou, ele não consegue entrar na APA ali. Ah, vou fazer uma rotatória, vou invadir a... Não existe. Se a APA vem até a estrada. Pois é. Aquilo era uma estrada boiadeira, né, gente? Era uma estrada boiadeira que depois foi aberta, né? Que se transformou numa estrada de verdade. Numa rodovia, numa MR. Rodovia. Ou seja, a gente tem problema para as pessoas, tem problema para a natureza. Ali desse aumento, desse fluxo de caminhões. Bem, eu acho que a gente já abordou vários aspectos que são bem importantes, que você nos trouxe, toda essa questão ambiental, a questão social, não é? Uma coisa que muitas pessoas me falam, eu sempre trabalho com essa questão do tema do meio ambiente, especialmente do lixo, aqui em Campo Grande, a gente está começando a ter uma postura diferente e tal. E as pessoas dizem assim para mim, mas Luísa, em algum lugar o lixo vai ter que ficar, como é que nós vamos fazer? Realmente, né? É uma boa sentença, né? Onde é que nós vamos colocar os resíduos que nós produzimos? Mas, antes desta pergunta, nós precisamos conversar com quem, por exemplo, a empresa, a prefeitura e todos nós cidadãos, antes de dizer onde é que nós vamos colocar. Olha, acabei de ver aqui, o Pedro Kemp está nos assistindo, que é deputado estadual e que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande. É uma honra ter o nosso pré-candidato a prefeito, Pedro Kemp, aqui conosco. Valoriza muito a nossa discussão e o Pedro, sendo nosso prefeito, né, ele vai estar bem mais a par desta discussão toda que nós estamos fazendo. Então, as pessoas dizem, mas o que nós vamos fazer com o lixo? A gente tem que discutir uma outra sentença, né, antes. Por que é que nós estamos fazendo tanto lixo? Será que é preciso ter tanto lixo, né? Esses dias eu pedi um negócio, eu não como proteína animal, você é produtor de leite, mas não se ressinta com isso, que não. É uma coisa assim muito... Mas meu marido come tudo que vem do bicho, coitado do bicho. E aí ele fez um pedido. Você acredita que até para chegar na comida que nós pedimos, tinha umas 5, 6 embalagens. Era o plástico que vinha em volta daquela vasilha, tipo um marmitex. Aí vinha o papel que embrulhava, aí vinha uma caixa e depois uma outra coisa de plástico. Então, assim, nós temos que pensar sobre isso. Fica bonitinho? Fica. Fica bacaninha? Fica. Mas será que nós não estamos gerando desnecessariamente um monte de lixo, né, que depois vai se amontoar lá na frente do... Ou não vai, né? Não vai se amontoar na frente do Caroline de jeito nenhum, porque a gente não pode permitir uma coisa dessas. Mas vai para algum lugar. É como a pessoa falou, vai para algum lugar. Então, nós temos que discutir. E aí, o papel da concessionária. A concessionária está com essa atribuição de discutir a produção do nosso resíduo, a destinação adequada, o problema do aproveitamento de outras maneiras desses resíduos, né? Que muita gente faz isso e reclama também, fala, Luiz, eu separo tudo o meu lixo, deixo tudo separado e depois a Solurb está juntando tudo no mesmo lugar. Então, assim, reciclar, né? Reduzir, para que a gente tenha uma cidade com menos impacto, né? E Campo Grande é uma cidade maravilhosa, né, Fábio? Sim. É uma cidade adorável em todos os seus aspectos, né? Sim, com certeza. A gente já está... Tanto já está dando horário, né? Ai, que não, pena. mas você diga aí também sobre essa questão da destinação. Eu queria falar um pouco redução, dessa destinação, né, que você porque, assim, um dos assuntos que me agrada muito é pensar nessa questão da sustentabilidade, né? Isso vem aquela questão do reduzir, reutilizar, reciclar, né? Vem desses R's, né? É fundamental? Fundamental. Tá? Eu acho que até produtores rurais, eles já trazem isso normalmente. Você vem fazendo, o pessoal usa aqueles pneuzões como bebedouro de animais, usam aqueles tambores azuis, eu falo que é uma coisa que já está intrínseca aos produtores rurais.
Porém, a gente tem que pensar que boa parte do lixo, sim, não vai dar para reduzir, não vai dar para reutilizar, nem para reciclar. E aí a gente vai ter que colocar em algum lugar. E para colocar em algum lugar, existe uma norma. Tá? Tem que ser um lugar longe de aglomerados urbanos, o que não é o caso lá. Tem que ser um lugar longe de recursos hídricos. Lá nós temos nascentes e nós temos rios. Ou seja, e tem que ser um lugar que não pode ser de solo permeável. Como lá, que é um solo arenoso. Ou seja, até para destinar, que é uma coisa que infelizmente a gente tem que pensar, a gente tem que destinar num lugar apropriado. E lá não é um lugar apropriado. Em nenhum aspecto. Então, essa é uma discussão muito importante. Ou seja, já que a gente tem que ter um lugar, então pelo menos vamos seguir a norma, né? Isso, porque vamos a norma pensar... a norma é um consenso que já se formou, né? E já se veiculou isso numa determinação. Então, é muito importante que a gente siga a norma. Nesse momento, eu acho também muito importante registrar, eu fiquei muito entusiasmada com a mobilização de vocês, né? Como que vocês rapidamente estão organizados. Vocês são lá 3 associações, né? Assim, para finalizar, você podia nos contar um pouco sobre essas organizações e como vocês estão para esse momento. Tem o abaixo-assinado, enfim, conta aí para a gente, chama todo mundo para aderir. Já vou contar. Lá nós somos 92 famílias organizadas em 3 associações. Tá? 2 associações de 30 produtores, de 30 famílias, e uma das associações tem 32, tá? 32 lotes. Como que nós nos organizamos? Por mais que sejamos 3 associações, nós sempre, os presidentes, você viu lá, você conheceu os 3 presidentes, eu não sou presidente, eu sou meramente um membro, eles trabalham em conjunto. Então, tudo é feito, é aquilo que eu estava te falando. Uma pessoa ajuda a outra, lá é quase uma grande família, todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece, todo mundo trabalha junto. O que nós fizemos? O ano passado, quando nós ficamos sabendo, nos organizamos rapidamente, porque soubemos também a toque de caixa. Então, a gente correu lá na Planurb, na audiência, e aí a gente participou da audiência de forma até um pouco atropelada, porque a gente não tinha todas as informações e tudo mais, mas fomos e nos representamos. E de lá para cá, viemos nos organizando. De tal forma que agora, quando foi protocolado o segundo estudo, ou seja, o novo e a RIMA, nós já fizemos um abaixo-assinado, que eu gostaria que todo mundo colaborasse, que já estamos com praticamente 1.200 assinaturas. Nós já fizemos o abaixo-assinado, nós já contatamos representantes públicos, você é uma das nossas representantes, né? Ou seja, procuramos vereadores, procuramos candidatos a vereadores, estamos pleiteando falar com o prefeito. E além de pleitear, falar com o prefeito, nós também protocolamos uma petição junto ao Ministério Público. Isso. Estamos nos movimentando dessa forma. Então, procuramos o Ministério Público, estamos procurando o prefeito, tentando que ele nos atenda, e falamos com alguns representantes nossos, né? Que são vocês, vereadores, são nossos representantes, né? E organizamos o abaixo-assinado. Eu assim, senti, além da organização, uma energia muito boa, né? Uma unidade, assim, um compartilhar de pensamentos e tal, que nos anima, né? E acho que o caminho está muito bem traçado. Claro, manter o diálogo com o executivo é fundamental, conversar com os órgãos técnicos da prefeitura, que é a Semadura e a Planurb, é muito importante, e ter uma audiência que é técnica e política com o prefeito, né? Eu acho que é relevante. Recentemente, o prefeito recebeu o pessoal lá da outra região lá, da região leste. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro, claro. Então, o pessoal que o prefeito recebeu é o pessoal da Associação de Produtores da APA do Guariroba. A Associação de Produtores da APA do Guariroba, quando ela soube, olha que interessante, como você sabe, lá não é a APA, mas está na beirada da APA. É uma estrada só para chegar lá. Ou seja, eles também estão nos apoiando. Tanto que o nosso abaixo-assinado foi feito por uma ideia, na verdade, de uma das pessoas da Associação de Produtores da APA do Guariroba. Os produtores da APA de Guariroba, alguns dos produtores que são dali do entorno, que estão na APA do Guariroba, estão nos apoiando. Então, aquelas fazendas vizinhas,
Ali, você olha, aquela, desde que está do outro lado, que está dentro da APA, que está exatamente na frente, que é a Fazenda Buriti, a outra fazenda, a Pôr do Sol, todas ali em torno estão nos apoiando. Porque Sim, todos ali apoiando já a própria sabem. causa, né? Claro, porque todo mundo junto, né? Não, Não e é vai só. sofrer ali. Essas fazendas também vão sofrer o mesmo que os 92 produtores vão sofrer, só que vocês são os Exato. vizinhos de Só que a cerca. gente é pequenininho. Exato. Nós somos os vizinhos de cerca. Mas olha, a gente já está mesmo terminando e está ainda o Elias Borges, o João Daniel, o Jefferson Almeida, a Mônica Elisa, a Helenise, enfim, Evanise, né, que está aqui também conosco, que estão nos acompanhando, fazendo comentários aqui. Só que se a gente for responder aos comentários, a gente fica aqui um tempão. Né? A gente vai passar a noite inteira. É verdade. Acho também que esse caminho de reclamar para que o Ministério Público olhe, né, mais proximamente essa questão, né, a promotora lá, 26ª ou 29ª Promotoria do Meio Ambiente, que é a doutora Luz Marina, é uma pessoa muito diligente que nós temos no Ministério Público, então, assim, acho que pode ajudar bastante. A própria Câmara de Vereadores, com as comissões, tem lá a Comissão do Meio Ambiente, né, que pode conversar. Acho que a Graer pode ajudar também, porque ela é parceira naquele sucesso, também, né? Então, mas, sobretudo, a comunidade, porque se as pessoas individualmente não se movimentam, não se reúnem para movimentar também, essas instituições, né? Diga. Imagina. Na sua profissão, eu sei que você é advogada também. Sim, nós também protocolamos um ofício na Comissão de Meio Ambiente da OAB. Ah, que coisa boa, porque nós temos colegas muito dedicados lá na comissão da OAB e que com certeza vão se interessar por essa questão e vão ajudar. Mas assim, Fábio, olha, foi um prazer conhecê-lo, né? Prazer conhecer o Flávio também, que nos ajudou na divulgação, enfim, todos lá, as outras lideranças, enfim. A dona Ana, né? A dona Ana que é minha amiga de muito tempo, que acabou me levando para vocês e disse, olha, Luísa, tem um pessoal lá que precisa também ser ouvido. Então, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Eu acho que essa luta vai ser de sucesso para vocês, porque não é possível que a cidade não enxergue, que as autoridades não enxerguem o que a gente, chegando lá, viu. Né? Por mais que você tivesse me contato pelo telefone, mas no momento que a gente chegou e disse, mas a APA é ali até a estrada, quer dizer que o empreendimento vai ficar do outro lado da estrada. Então, a gente tem 100 metros né, de distância da APA para o empreendimento tão específico como esse, né, que não é qualquer empreendimento, é um aterro sanitário que vai receber materiais industriais e perigosos, né? E depois, quando você mostrou, e os outros moradores, a cerca e todos os investimentos que estão sendo feitos lá pelos produtores e a produção que está sendo feita, que o olho da gente começa a brilhar já, né? Passa pelo maracujá, passa pelo rebanho de gado, enfim, você vê todo aquilo já formado, tão bonito. Você não viu os plantios de abacaxi, a coisa mais linda que tem. Que coisa boa. E eu que sou gulosa, você vai falar isso para mim? Olha, muito obrigada mesmo por você estar aqui até agora conosco. Obrigada, Jéssica. Né? Se você quiser fazer os seus agradecimentos finais aí. Não, eu agradeço você, né, por ter ido lá, né, por ter dado essa oportunidade para a gente, por ter conhecido, porque, como você disse, uma coisa é nós falarmos, outra coisa é você ver, tá? Primeiro isso, agradeço toda a sua equipe, que também vem nos auxiliando prontamente, e agradeço, né, os nossos 3 presidentes e todas as pessoas ali do entorno, tá? Os fazendeiros próximos, as pessoas do assentamento, tá? Que estão tão determinadas e focadas, cada um a seu modo, cada um com as suas atribuições, a impedir que esse aterro, que esse lixão se instale ali, né? E acabe com o sonho das pessoas. Então, e quando eu cheguei, imagina, quando eu cheguei ali naquele momento, no sábado, você ainda não estava, e aí eu perguntei para o senhor daquela primeiro lote. Que vem de cana. O senhor que vem de cana. O senhor conhece o Fábio?
ele é o professor? Não, conheço e tal. Pois é, mas eu vim ver aqui a área onde vai ficar o aterro sanitário. Mas ele se levantou imediatamente, disse, não vai ficar aterro sanitário nenhum aqui. Ah, Quem que é Jéssica, a a gente não senhora? dorme, né? E eles Ó, escutam a firmeza, quem que é a senhora? Não vai ficar aterro sanitário nesse calma, que eu só quero saber, entender, e, na medida do possível, também enfileirar, né, como já estou enfileirada, no sentido de reforçar que ali não pode mesmo ter a instalação desse aterro sanitário, e agradecer a todo mundo que está assinando, convidar as pessoas para prosseguirem, e com certeza vocês vão ter sucesso, né? A gente vai ficar torcendo e acompanhando e dando tomara. empurrãozinho aonde a gente puder para essa questão. Agradecer a todo mundo que esteve até agora aqui com a gente, Todo agradecer mundo o que Pedro Queiro, assinou o todo mundo que abaixo-assinado, é isso assinou, aí. e os que vão assinar ainda, né? Ainda, E nos despedir. Obrigada, viu, Fábio? Estou à muito disposição. Foi obrigado. um prazer mesmo conversar com você, uma conversa gostosa, que flui, né? Interessante, densa, né? Cheia de informação bacana. Obrigada, Jéssica, sempre. Desculpa alguma coisa. A Jéssica me diz, Luísa, você fala demais rápido. Ai, meu Deus do céu. E como é que eu vou aprender a falar devagar? Então, tá. Um beijo a todos. Obrigada. Obrigada a Obrigado, todos pela obrigado, obrigado a audiência. Tchau, todos. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.